Antes de começar a compartilhar as minhas dicas com vocês, eu quero deixar bem claro que eu não sou professora de inglês, não sou formada em inglês e que todas as dicas que eu vou compartilhar aqui são com base na minha experiência, porque desde 2010 eu inseri na minha rotina o hábito de ler livros em inglês, então tudo que eu vou falar aqui é com base nisso e eu espero muito que esse vídeo seja útil e seja inspirador, que ele ajude quem já está com vontade de começar a ler livros em inglês e que ele seja a sementinha da vontade para quem ainda não tem vontade de ler livros em inglês. Então eu espero que esse vídeo aqui motive vocês. A primeira dica, ela é muito óbvia, mas eu acho que é necessária de falar, que é confie em você mesmo. Ninguém aqui nasceu sabendo falar português, falar, escrever e entender. Isso foi todo um processo que a gente foi inserido desde criança. Então, desde que a gente nasceu, as pessoas ao nosso redor inseriram o idioma português na nossa vida. E é por isso que hoje em dia a gente consegue falar, escrever e entender quando alguém fala em português. Então, a gente tem sim a capacidade de aprender outros idiomas, e se você tem vontade de aprender inglês, esse já é o primeiro grande passo. Então, a partir do momento que você começar a inserir o idioma inglês na sua rotina, isso já vai facilitar bastante. E você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer isso com música, com filmes, séries, vídeos do YouTube e, é claro, livros. Existem outras formas também, né? Como conversar com pessoas. Como o foco desse vídeo é dar dicas para quem quer ler livros em inglês, eu não vou me prolongar muito mais nesse tópico, só queria destacar isso. Você é sim capaz de ler livros em inglês ou em qualquer outro idioma que você queira. O primeiro passo para isso é você querer ler livros em inglês. A segunda dica é: comece agora mesmo. Se você já tem algum conhecimento de inglês, você já vai ter mais facilidade ainda para começar. Mas se você ainda não tem conhecimento básico em inglês, eu sugiro muito que você tente fazer um curso, seja online ou presencial. Mas se você não tem condições financeiras de investir nisso, não use isso como desculpa para não aprender inglês. Hoje em dia, com a internet, a gente tem acesso a muito conteúdo em inglês, muito conteúdo feito por professores que estão dispostos a ensinar gratuitamente. Então, alguns exemplos são o canal da Karina Fragoso, que é o English in Brazil, tem o da Cíntia Sabino, tem o do Mairo Vergara. Esses aí são brasileiros ensinando inglês, mas também tem conteúdos de gringos que aprenderam português e que ensinam inglês para brasileiros. Então tem o Tim Explica, tem um outro que eu esqueci o nome. O canal dele tem a palavra small e ele também dá dicas falando em português e em inglês. Ele dá dicas para brasileiros que querem aprender inglês. Eu vou deixar os links de todos esses canais aqui na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar o trabalho deles, porque é muito incrível. Esses são só alguns dos canais que eu lembrei agora, mas existem muitos canais de pessoas que ensinam inglês gratuitamente na internet. A terceira dica é: leia histórias em quadrinhos e graphic novels, porque nesse formato de leitura a gente tem todo o suporte da ilustração. A gente consegue visualizar todo o contexto e não tem muito espaço para texto, mas mesmo assim a gente já começa a ter contato com o idioma. Então a gente tem ali algumas palavras, algumas frases em inglês, e se a gente não consegue entender elas soltas, a gente vai conseguir entender melhor pelo contexto do que a gente está visualizando ali naquela página ou naquele quadradinho. Enfim, é uma forma muito legal de começar a ter contato com histórias em inglês. Eu comecei esse contato com as tirinhas do Peanuts, do Charlie Brown, do Snoopy e sua turma, do Garfield e do Calvin Haroldo, Calvin and Hobbes. Mas hoje em dia existe uma variedade muito maior de livros nesse estilo que tratam de temas muito aleatórios. Então, com certeza você vai encontrar algum que vai te agradar. Eu vou aproveitar esse momento do vídeo para indicar para vocês alguns livros que eu acho que se encaixam bem nessa categoria. Então, tem as obras completas do Peanuts, que tem trocentos volumes, inclusive meu sonho completar essa coleção. Algumas das histórias desse livro se completam em apenas 3 quadradinhos, outras duram uma página inteira e algumas têm ligação com a historinha da tirinha anterior, mas é muito tranquilo de ler, super recomendo. Deep Dark Fears é um livro que mostra com bastante ilustração e pouco texto alguns medos aleatórios bizarros que nós temos e que muitas vezes a gente acha que nós somos os únicos a ter esses medos bizarros, mas não, outras pessoas também têm. Então esse livro aqui é uma ótima recomendação para quem gosta de uma vibe um pouco mais creepy. Home Alone, esse aqui é o Lost in New York, ou seja, o volume 2, mas tem o volume 1 também em inglês. Eu só não tenho ele, eu tenho ele em português, então por isso que eu tô mostrando esse aqui. Esse livro aqui é uma adaptação do filme Esqueceram de Mim 2 em forma de ilustração. Tem pouco texto e muita ilustração, e se você já conhece a história do Esqueceram de Mim 2, vai ser mais fácil ainda para você conseguir compreender esse livro aqui. Book Love é um livro muito bonitinho, com ilustrações super fofinhas, que fala sobre situações que pessoas que são apaixonadas por livro provavelmente já passaram, ou vão passar, ou vão se identificar de alguma forma. É uma leitura assim muito gostosinha, e se você ama livros, eu super recomendo que você compre esse livro aqui.
aqui. The Tiny Book of Tiny Stories é um livro com histórias curtíssimas e é um livro pequenininho também. Ele é um livro tanto pequeno em tamanho quanto em número de páginas. E as histórias, elas duram às vezes tipo 5, 6, 7 palavras, algumas menos do que isso, mas tem uma ilustração para acompanhar cada uma dessas histórias. Recomendo bastante. Pumpkinheads é uma graphic novel muito amorzinho que eu já indiquei trocentas vezes aqui no canal e que eu vou continuar indicando. Ela é uma história um pouco mais longa do que as outras que eu mostrei, mas tem muita ilustração e as ilustrações são maravilhosas. E é uma história muito tranquila de você conseguir compreender o que tá acontecendo pela expressão dos personagens, pelo cenário, tudo. Super recomendo essa graphic novel aqui. Good Morning, Good Night é um livro que, ao contrário desses outros que eu mostrei, não é de histórias em quadrinhos, nem uma graphic novel, mas ele tem ilustrações. Ele é um livro que tem poemas curtinhos de bom dia e de boa noite. Então, as páginas, elas têm ilustrações e de um lado tem um poema que tem relação com o dia, o começo do dia, e na outra página o poema é relacionado com o fim do dia. Então, apesar de ser um livro de poemas, ele é ilustrado e ele é uma leitura mais tranquila, por isso eu quis incluir ele nessa categoria aqui, apesar de ele não se enquadrar exatamente nessa categoria. A quarta dica é: leia autores que você já leu em português. Pode ser livros que você já leu em português, ou livros que você ainda não leu, mas um autor que você tem familiaridade, porque assim vai ser bem mais tranquilo de você conseguir entender o estilo daquele autor quando for ler ele em inglês. Mas a minha dica extra em relação a essa é: leia um livro que você já leu em português, porque você já vai conhecer a história, então você não vai ficar se sentindo tão perdido assim. Mesmo que você tenha lido faz tempo aquele livro, você vai lembrar de alguma coisa à medida que você for lendo ele em inglês. Então, autores que você já teve contato é uma ótima para você começar a ler livros em inglês. A próxima dica é: leia adaptações de clássicos. Eu lembro que na época do colégio, todo ano a professora dava um clássico pra minha turma ler, e os que eu mais lembro de ter lido que me marcaram foram O Homem-Elefante e O Fantasma da Ópera, mas tiveram outros clássicos também, e a gente lia de acordo com o nosso nível. Então vocês conseguem comprar essas adaptações de acordo com o nível de inglês. Vocês podem ir nas livrarias, pedir as adaptações, e elas são divididas, se não me engano, em básico 1, básico 2, intermediário, ou pré-intermediário, avançado. Eu não sei quais são as divisões, mas eu sei que você pode comprar de acordo com o seu nível. A próxima dica é: leia sempre a primeira página antes de realmente pegar um livro para ler, antes de comprar um livro. Porque na primeira página você já consegue sentir um pouquinho como que vai ser a sua dificuldade em relação àquele livro. Então, se você pegou aquela primeira página para ler e achou muito difícil, não entendeu nada, achou que a leitura estava muito travada, não estava fluindo, é porque aquele livro não é para você naquele momento. Não quer dizer que você nunca vai ser capaz de ler aquele livro. Pelo contrário, você tendo o hábito de ler livros em inglês, não vai demorar muito até que você se sinta confortável para ler aquele livro lá. Mas naquele momento, aquele livro não vai te ajudar muito, inclusive pode atrapalhar todo o processo, porque você vai se sentir frustrado, vai achar que a leitura em inglês é muito mais difícil do que ela realmente é. É só que naquele momento, aquele livro não é o adequado para você. Ainda em relação a isso, uma dica que eu sempre dou quando me perguntam se o livro que eu tô mostrando no vídeo ele é recomendado para quem quer começar a ler inglês ou não. A pessoa fala: eu já tenho um conhecimento intermediário, já tenho um conhecimento básico, já tenho algum tipo de conhecimento ou não tenho conhecimento em inglês. A dica que eu sempre dou é: baixe uma amostra do livro, uma amostra do primeiro capítulo lá no site da Amazon. Tem essa opção, você consegue ler o primeiro capítulo do livro sem ter que pagar por isso. Então assim você vai conseguir ter um contato com aquele livro sem gastar dinheiro, sem precisar até sair da sua casa. Você vai conseguir fazer isso pelo computador e aí você vai conseguir sentir se aquele livro é ou não adequado para você naquele momento. Essa próxima dica ela é muito importante, mas ela não vale para leituras acadêmicas, ela só vale para leituras de lazer. Então, por favor, só leve isso em consideração se você estiver lendo um livro de lazer. E a dica é: não traduza todas as palavras que você não conhece. Se você fizer isso, a leitura vai se tornar um fardo, vai se tornar uma coisa muito maçante, muito cansativa, muito desmotivadora. Porque se você tiver que interromper cada frase que você está lendo para pesquisar alguma coisa no dicionário, você vai ficar horas no mesmo capítulo, muito tempo na mesma página, no mesmo parágrafo, e você vai acabar se desanimando. E obviamente não é esse o objetivo de uma leitura, principalmente uma leitura de lazer. Muitas vezes a gente consegue entender o significado da palavra pelo contexto. Uma coisa que eu recomendo que você faça é assim: você não entendeu o que era aquela palavra, fica com um lápis na mão ou um marca-texto, faz uma marcaçãozinha ali, mas não procura no dicionário. Agora, se aquela palavra aparece bastante e você ainda não conseguiu entender pelo contexto qual que é o significado dela, aí sim eu recomendo que você procure no dicionário, se isso é uma coisa que está atrapalhando na sua compreensão da história. E
falando sobre dicionário, eu recomendo muito que você use dicionário inglês, mas é claro que inglês-português já ajuda bastante. Então, com o tempo, eu recomendo que você vai deixando o inglês-português de lado e vá usando mais o inglês. Mas tudo bem começar com inglês-português, né? Tenta fazer essa transição também na hora que for pesquisar as coisas no dicionário. Essa próxima dica ela é meio confusa de explicar, pelo menos pra mim, que não sou professora, mas eu acho que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, que é: não fique traduzindo as coisas na sua cabeça. Tente raciocinar em inglês quando você estiver lendo, porque muitas vezes a estrutura, aquela expressão, só vai fazer sentido em inglês, não vai fazer sentido em português. E se a gente ficar traduzindo tudo que a gente tá lendo, a gente não vai estar realmente imerso no inglês, sabe? Então é muito importante que você tente raciocinar em inglês quando estiver lendo em inglês. Não fique traduzindo. Para ajudar vocês a entenderem melhor como não fazer isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link pro vídeo da Cíntia Sabino em que ela fala como parar de traduzir as coisas. Então, depois dá uma olhadinha, confere, que ela explica muito direitinho. Ela é professora de inglês, inclusive é um canal que eu super recomendo. Então, dá uma olhadinha pra entender melhor o que eu quis dizer com isso. A próxima dica é: leia e-books. Você pode ler e-books tanto pelo e-reader quanto pelo celular, pelo tablet, pelo computador. No e-book é muito mais fácil você pesquisar palavras que você não entende, porque é só você pressionar ali com o seu dedo, clicar na palavra que vai abrir uma caixinha com o dicionário com o significado daquela palavra. Mas, reforçando aquela outra dica que eu já dei, não vai ficar fazendo isso com todas as palavras que você não conhece. Então aproveite esse recurso, mas com moderação. A penúltima dica é: faça disso um hábito. Leia todos os dias, nem que seja uma página, um parágrafo, uma tirinha. Leia em inglês todos os dias. Torne isso parte da sua rotina, porque só assim você vai conseguir aprender cada vez mais e ter mais facilidade para ler livros em inglês. E a última dica, ela também é muito simples, mas é muito importante, que é: não desista. Se você pegou um livro para ler e tá achando muito difícil, guarde aquele livro, não tenha medo de deixar ele para o futuro e pegue outro livro. Não desista. Lembrando, como eu disse no começo desse vídeo, ninguém aqui nasceu sabendo ler, falar, entender, escutar em português. Foi uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida. Então, não desista de ler livros em inglês ou qualquer outro idioma que você queira. Então é isso, gente. Essas são as dicas que eu tinha pra compartilhar de acordo com a minha experiência. Se vocês tiverem mais dicas, compartilhe aqui nos comentários. Vamos nos motivar e motivar mais pessoas pra irem atrás desse objetivo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil pra vocês, que ele tenha sido motivador, inspirador. E nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Tchau! Missing someone